Olá, meu nome é Daniel Lani, sou professor de desenho e este é mais um vídeo de apoio ao curso de desenho de projetos mecânicos. Neste vídeo, vamos ver algumas dicas do exercício 1, onde deverá ser criada uma lista de documentos para organizar o projeto do sargento. Então, o sargento, pessoal, é exatamente esse produto aqui, utilizado para prender peças, né? Então tem um parafuso e esse parafuso, ao girar, ele aperta ou afrouxa o que tiver dentro aqui do corpo. E é muito utilizado aí para apertar, né, e prender peças, né, de marcenaria, serralheria, entre outras atividades. Nós temos, para montagem desse sargento, a gente tem 5 peças, que aqui foram colocadas todas juntas, para facilitar a visualização aqui do slide. Então a gente tem aqui o parafuso, a peça 3, nós temos aqui o mordente, peça 5, o manípulo, peça 2, o encosto, a peça 1, e o corpo, peça 4. Então a gente vai ter 5 peças, né, detalhadas no meu projeto, além do desenho de conjunto que a gente vai ver ao final do curso. Então o desenho de conjunto não é esse daqui, aqui eu tenho todas as peças juntas, mas o desenho de conjunto ele vai ser em corte, né? A gente vai ver aí na aula 12 aproximadamente. Então, o que a gente precisa fazer para o exercício 1? A primeira coisa é desenvolver uma capa. A capa, pessoal, ela vai ter a identidade visual de vocês. Então é importante que vocês já desenvolvam alguma coisa para utilização nessa disciplina e também em outras disciplinas que virão aí à frente. O interior, né, desse documento ele vai ser a lista, né, a lista de documentos. Então vamos ver alguns exemplos, tanto da capa quanto da lista de documentos. Para a capa, pessoal, eu vou colocar aqui novamente a norma, né, o manual de desenho, né, de padronização de desenho da NASA. Então aqui eles colocaram a codificação, que é muito importante internamente para a empresa. Colocaram também a descrição, né, o nome do documento. Colocaram a data e também o logotipo, né, da empresa ou da unidade. Existe também a possibilidade de uma capa um pouco mais rebuscada, né, com mais informação. Essa daqui é uma capa interna e já mostra, né, algumas informações adicionais, né? Também pode ser utilizada. Aí vai da preferência de vocês. O importante é que vocês carreguem essa identidade visual aqui para todos os documentos, né? E todos os documentos que terão capa serão aqueles que não têm legenda. Então, se o documento não tem legenda, não tem um cabeçalho, não tem uma região, né, que coloque todos esses dados organizados, a gente sempre vai colocar uma capa para esse documento, tá? Olhando agora a parte interna da lista de documentos, a gente tem aqui um outro exemplo, né, de uma lista de documentos de um projeto de arquitetura de um hospital da Prefeitura de Belo Horizonte. Então aqui a gente tem algumas colunas mostrando algumas informações desses documentos. Então o primeiro item aqui, a primeira coluna, é um sequencial, né, de linhas. Então linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. Em seguida, a gente tem aqui a codificação. Nesse caso, a codificação ela foi também acrescida aqui de uma descrição simples e o tipo de arquivo, né?
a extensão do arquivo, que no caso todos são DWG. É outra possibilidade, você colocar aqui, né, exatamente o nome do arquivo, né, que você vai entregar para o cliente. É uma possibilidade de informação dentro da lista de documentos. Também foi colocado aqui a folha, possivelmente porque essa folha aqui seria o índice do databook. Depois tem a descrição, uma coluna com a descrição de cada um dos desenhos, né, cada um dos documentos. Então aqui eu tenho a descrição, implantação, terceiro subsolo, segundo subsolo e assim por diante. Tem uma coluna aqui da escala. A escala é importante, né, porque ela vai definir aí, junto com o formato, né, alguns detalhes, né, desse meu desenho. A revisão também é importante, porque eu defino aqui, né, qual é a última revisão que foi emitida e qual foi a data dessa revisão. Então isso daqui ajuda a fazer o controle de qual é a última informação válida, né, no meu projeto. Além disso, tem um campo aqui de observação que não foi utilizado aí nesse caso, né? Nessa lista de documentos a gente tem duas folhas, então essa daqui é a primeira e aqui nós temos a segunda folha. Vejam também, aproveitando aqui, que essa empresa utiliza uma codificação, né, de documentos aqui, que basicamente mostra a disciplina, né, que todos são de arquitetura. 720 é o número do projeto, né? Então, variando o número de projeto, a gente varia esse número. SD, não sei se é padronização ou se é outra codificação, né? Mas todos são SD aqui. A empresa deve entender exatamente o que é isso. 194, todos são 194, né? Possivelmente quem emitiu, né, esse projeto. E depois a gente tem um sequencial, então começa no 01 e segue aí, né, até o 89, né? Então é o sequencial aí de desenhos, né, ou de documentos. Então é isso, pessoal. O que vocês vão ter que fazer é uma lista, né, com capa. A capa a gente viu lá o modelo, né, utilizado pela NASA, e aqui a lista de documentos, ou seja, a parte interna. Vocês vão definir quais colunas vocês querem colocar e a quantidade de documentos aí vão ser exatamente aqueles 5 desenhos, né, de detalhe das 5 peças do sargento, o desenho de conjunto, né, que vai ser feito aí no exercício 8, na 12ª semana de aula. E também vocês podem listar aqui o cronograma e a própria lista de documentos, se vocês quiserem. A lista de documentos, como ela já é uma lista de documentos, é opcional vocês colocarem uma linha para ela. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, então. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.